Uma vez meu professor de matemática me deu uma nota porque eu era ruim e tinha reprovado a matéria dele, já que eu não tinha estudado. Então, o professor me entrega a prova e minha nota final e me diz que estou reprovado. Aí eu comecei a implorar e falei: "Não, professor, me dá uma chance." E ele disse que se eu revisasse a prova e encontrasse um erro na correção, ele me aprovava. Então corri e fui procurar o gênio da sala e dei uma olhada rápida. E realmente minha prova estava um cemitério. Então eu peguei o corretivo e uma resposta que estava errada, apaguei e coloquei como certa. Mas o professor obviamente percebeu e só ficou me olhando fixamente e disse: "Ai, Manuel, 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 bom, pode ir para casa." E no final, por agradecimento, eu dei para ele um relógio de 3.500 bolas. E ele me disse: "Obrigado, Manuel, mas estuda, bobo. Milagres também cansam." Não tenho escolha. Uma vez, era 24 de dezembro e estávamos em um barco turístico e de repente tocou um alarme bem diabólico que dizia todas as suas posições de emergência. Então minha vovó Cata gritou: "Segundo!" Vem com dois. E Tizoc começou a jogar boias para desconhecidos. Meu pai abraçou sua cerveja como se fosse filho dele, e uma senhora se jogou no chão fazendo drama. Então os funcionários chegaram correndo e no final descobrimos que era um simulado obrigatório que eles faziam todos os dias. E desde esse dia, para nós o navio se chama o Cruzeiro do Susto. Uma vez, quando estávamos na festa de Natal da vizinhança, o Panças gritou: "Corram! O presépio pegou fogo!" porque ele viu fumaça saindo do estábulo. Mas assim que ele falou, metade da vizinhança entrou em modo fim do mundo natalino. Senhoras carregando crianças nos ombros, Dom Margarito jogando baldes de água e um senhor fantasiado de Papai Noel que perdeu a barba de tanto susto. Então, todos nós chegamos perto da fumaça e era um mojarrim esquentando buñuelos com uma resistência elétrica, ligada a uma régua de tomadas de 40 natais atrás. E naquele dia, a posada mudou de nome para o Milagre do Nascimento Radioativo. Quando criança me achava o Aquiles do Tianguis, e quase fiquei cego de um olho ao lançar um cabo de vassoura como se fosse uma lança de Troia. Então meu primo Macário gritava pra mim: "Vai, guerreiro imortal!", enquanto eu corria em câmera lenta como se fosse cena de Hollywood. Mas quando eu lancei, o cabo bateu numa árvore e voltou direto no meu olho, e eu senti que minha vida passava em flashbacks. Mas no final, o cabo não me matou, porque só me arranhou. O que me matou foi a gargalhada do Macário, que caiu no chão chorando de rir como se tivesse visto Aquiles 2.0 morrer. Isso foi por pouco. Se eu não me protejo, teria me matado. Uma vez, quando fomos à praia no Natal, meu priminho Tizoc gritou bem alto: "Lá vem um tsunami nível Goku!" E todo mundo saiu correndo como se o tsunami fosse engolir o México. Tinha senhoras pegando guarda-sóis, crianças subindo nas palmeiras, meu irmão Mojarrim gravando na vertical para viralizar, e minha mãe dizendo pra gente já rezar 1/3 para ir pro céu. Então a grande onda chegou e foi uma completa farsa, porque só molhou nossos tornozelos, nem para aguentar o calor serviu. Mas a gente já estava com medo do nível de tsunami mundial. E desde esse dia, essa micro-onda ficou conhecida como o Diabo 3000 edição infantil. Olá, como vai? Olá, como você está? Estou debaixo d'água. Por favor, me ajude. Você está com muito calor. Uma vez deixei meu cachorro tonto, com um peido tóxico que soltei, ele até saiu correndo e começou a chorar. Porque eu estava dormindo à tarde com meu cachorro Mickey. Mas depois, quando levantei, percebi que o bobão estava cheirando meu traseiro. E eu disse: "Poxa, Mickey, eu não sou cachorro para você cheirar meu traseiro." Então eu segurei, e lá do fundo das minhas entranhas, provoquei um peidinho para assustá-lo. E para ele parar de fazer isso. E eu soltei, mas ele ficou meio atordoado, porque até caiu da cama, e saiu correndo como um cervo recém-nascido. Uma vez eu disse para o meu pai que se ele me jogasse do 20º andar de um prédio com uma cadeira, eu sobreviveria, porque eu disse que ia ficar em cima da cadeira. Eu pulava do prédio e antes de chegar no chão, dava um pulinho da cadeira e me salvava. Então eu disse que ia fazer um vídeo no YouTube para que as pessoas conhecessem o meu truque. E ele só me disse: "Filho, me dá esse celular antes que zombem de você." E eu falei: "Pai, mas é uma grande técnica, posso salvar minha vida." E meu pai só ficou me olhando estranho, mas eu tinha 11 anos e até hoje eu achava que era um bom truque, até que contei para minha namorada. Uma vez quando nasci, chorei muito na primeira hora, e meu pai achava que eu tinha nascido doente, e ele usou uma técnica magistral para eu parar de chorar.
Porque quando eu estava na barriga da minha mãe, ele falava pra mim, papi, 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 chulo, papi, 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 quase sempre. Então, nesse dia 1º de novembro, que é a minha data de nascimento, como eu não parava de chorar, ele perguntou para a doutora se estava tudo bem. E ela disse que sim, que era normal. Como ele não queria que eu chorasse, virou para mim e falou, papi, 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 chulo, várias vezes. Ele disse que nessa hora parei de chorar e arregalei os olhos, fazendo coisas que eu nunca saberia. Me trate como tal. Uma vez, quando eu tinha 13 anos, me convidaram para uma festa porque era o aniversário do meu amigo Tolo Tololote. Na hora da pinhata, todos batemos nela por turnos, até que o pai do Tolo Tololote disse, agora é minha vez. E como a pinhata já estava toda arrebentada, ele deu uma paulada, e todos os doces voaram para fora. Eu me joguei no chão de barriga para pegar a maior quantidade de doces possível, e consegui. Mas eu tinha tantos doces comigo que tinha criança até enfiando a mão na minha bunda só para pegar doce. Mas no final levaram todos os meus doces. E de ter mais de 200, acabei ficando só com um pirulito, 2 caramelos quebrados e 4 chicletes. Chamem a polícia, estão me matando! Uma vez meu amigo Sabichão ficou morrendo de medo. Ele achou que ia conhecer os bisavós dele, porque a gente estava brincando com uma bolinha de gel. Quem acertasse primeiro na boca do outro, ganhava. Mas aí chegou a minha vez. Acertei na boca dele, mas passou direto e ele engoliu. Todo preocupado, ele falou, ih, cara, já era. Isso vai crescer sem parar na minha barriga e vou acabar no cemitério. Mas na verdade, essas bolinhas têm limite de crescimento. Mas só pra zoar ele, eu disse, ih, cara, é melhor a gente se despedir, porque a morte já te levou. E ele começou a chorar e a andar em círculos. E ele já estava quase ligando pro 91. Mas no final, eu disse que era mentira. Uma vez achei que ia me afogar numa piscina, porque passei umas 10 horas na água durante as férias com minha família. Minha pele ficou parecendo uva passa. Mas já à noite, na hora de dormir, eu estava bem tranquilo contando carneirinhos. Mas aí, quando já estava no 5º sono, senti como se estivesse na água e estivesse me afogando. E acordei todo assustado. Mas aí eu vi que eu estava no quarto, tranquilo. E falei, tá tudo bem, foi só um sonho. Mas aí vejo meu irmão do lado e percebo que a cama estava molhada. Meu irmãozinho fez xixi na cama do hotel. Por estar molhada, talvez eu tenha sonhado com isso também. Uma vez eu comi um carrapato do meu cachorro e achei que ia morrer porque tinha deixado meu cachorro subir na minha cama. Antes eu o levei para passear e um cachorro sujo chegou perto para cheirar o rabo dele. Acho que esse outro cachorro passou um carrapato para ele e depois tirei ele do meu quarto. Eu vi tipo uma migalha na cama e comi, porque antes eu estava comendo e pensei, deve ser um pedacinho de comida que caiu na cama. E como estava meio escuro, achei que era comida, mas quando mordi fez um barulho crocante e tinha um gosto ruim. Então acendi a luz, tirei da boca e vi que não era comida, aí procurei na internet. O que acontece se eu comi um carrapato? E o Google já tinha me dito que eu ia encontrar com Deus. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama,